Uma reviravolta no caso Nicole, da história da menina Nicole, de 14 anos, que foi morta em Hortolândia. Eu fui procurado hoje, agora no início da tarde, pelos familiares da Evelyn. Eu estou aqui ao lado do Wellington, que é irmão da Evelyn, e ele veio se deslocando para cá, e no caminho que ele veio se deslocando para cá, teve a informação que a sua irmã e também o Henrique foi preso. Wellington, para a gente começar a conversa, a gente via nas redes sociais que não aparecia ninguém da família da Evelyn. E até algumas pessoas chegaram até a desconfiar que por que ela não aparece? Qual foi o motivo? Por que esse silêncio? Eu queria que você agora falasse o motivo de você até agora não ter falado nada. A Evelyn, nossa família sempre foi muito reservada. Eu, sempre tive uma vida mais ativa, saí um pouco mais cedo de casa, trabalho. Meu pai me, encaminhou aí para trabalho e tudo mais. Depois nós tivemos a minha outra irmã e a Evelyn. E nós não éramos uma família social de socializar nas redes sociais. Era uma família mais reservada. Então não tinha fotos. Meu pai e minha mãe é mais simples, não aceitam muitas fotos. Evelyn nunca foi de postar foto dela, de se auto-idolatrar, de família. Ela era muito reservada, a gente não conseguia acessá-la. Era muito difícil acessar a Evelyn, principalmente em suas redes sociais. Você tinha dificuldade de se comunicar com a Evelyn? Muito, nessa questão de redes sociais. Sim. No dia a dia dentro de casa, não. Evelyn era Evelyn mesmo, amiga, protetora da família. Era uma pessoa companheira dos meus pais, principalmente. Então Evelyn sempre foi criada junto do meu pai e da minha mãe por ser a mais nova, 14 anos, reforçando, as mídias falam 15, ela vai fazer agora em setembro, isso não muda nada, mas com 14 anos. Ela teve a proteção de uma irmã, que hoje tem 21 anos, mas também mora junto com a família. Essa irmã sempre tentou discerni-la. Eu formei, fui embora de casa. A de 21 anos hoje faz cursinho. Evelyn teve acesso a estudo, quando nós percebemos que nos últimos 2 anos, após ela conhecer esse rapaz, nós tivemos uma conversa com ela. Evelyn, vamos embora de Hortolândia, vamos para outra cidade, para você estudar em outra escola. Ela já vinha dizendo que ela não se adaptava à escola, mas é porque ela estava no momento que ela estava se encontrando. Então a gente tentou trazer isso. Evelyn, vamos para outra cidade, outra escola. Eu hoje arco com toda a sua questão de ensino. Quer fazer um curso, alguma coisa? Gostava de desenhar também. E aí eu sempre falei, Evelyn, tenta fazer um curso de moda, um curso de desenho, alguma coisa. Mas ela começou a perder interesse em tudo. O interesse dela era desenhar desenhos macabros. Eu não sei se eram macabros, mas eram desenhos de uma cultura diferente, asiática, tinha outras questões. E ela se trancava muito no quarto com esses desenhos. Você define, pelas suas palavras aqui, a Evelyn era uma pessoa, pelo que eu entendi, você até falou comigo fora do ar, seus pais sempre tentou dar o melhor para ela, na questão religiosa, uma pessoa de princípios, pelo que você está falando. Mas o que levou uma pessoa com tantos valores, junto, que agora ela confessou junto com o Henrique, o que levou uma pessoa com tantos valores, que segundo você está falando, chegar a cometer um crime tão bárbaro? Nós não entendemos. Eu digo que isso para mim é uma coisa que não entendemos. Porque a mesma criação que a Evelyn teve, eu tive, minha outra irmã de 21 anos também teve, e foi uma criação muito boa. E jamais passou na cabeça, nunca houve comentário de suicídio, de agredir alguém. Nos últimos 2 anos, após ela conhecer a determinada, o rapaz, ela começou a ter uns momentos de autoflagelação.
Quando ela brigava com ele, ela se cortava. Ela brigava, ela se cortava. Ela tinha essa questão. Nós encaminhamos ela à psiquiatra. Ela tem acompanhamento toda, né, segunda-feira, tem acompanhamento com um profissional que inclusive hoje nesse momento a gente não consegue, mas futuramente a gente pretende buscar todas essas questões, né, o que era conversado, porque não era passado pra gente. Era passado que a Evelyn era uma menina normal, Evelyn era carinhosa, Evelyn, não, vocês precisam ir acompanhando ela. Evelyn foi solta, ela foi, tipo assim, ela foi uma pessoa que eu tive uma criação de um pai mais, me reservava mais pro mundo. Evelyn já foi uma pessoa de uma nova geração. Pai, posso ir em tal lugar? Vai. Mãe, posso ir em tal lugar? Sozinha? Ela vai. Não, Evelyn não andava sozinha, ela não sabe andar de ônibus. Evelyn não sabia andar de ônibus. Você Evelyn, quer fazer tal coisa? Ai, mãe, posso ir com você? Tudo era mãe. Mãe, eu quero comprar uma saia. E tudo tinha mãe envolvida. Minha mãe acompanhou muito. Evelyn não era sozinha. Dizem, segundo, até você pode afirmar ou não, eu vi relatos que Evelyn é uma pessoa muito ciumenta. Ela tem muito ciúme de Henrique. Evelyn, ela é ciumenta. Você vê que ela tem uma questão de ciúmes. Foi um relacionamento que no início começou muito conturbado. São 2 anos juntos, então foi um relacionamento conturbado. E eu mesmo era contra esse relacionamento. Em janeiro, meados do começo do ano, eles tiveram uma situação muito feia que não vem ao caso porque já está na justiça. A gente abriu um boletim de ocorrência. Ele agrediu ela, ele levou ela para tal lugar, e aí nós ficamos preocupados. Inclusive o pai dele ficou muito preocupado com essa situação. Então eu não culpo, porque eu sinto a dor que esse senhor também está sofrendo, né? É um pai, não deixa de ser, né? Independente da situação que teve a criação, não vem ao caso, não cabe a mim a julgar. Mas nós levamos isso adiante, um boletim de ocorrência. Eu próprio fui à delegacia da mulher e eu ouvi com todas as letras, e eu digo, não quero citar nome de pessoas ali, mas ela só tem 14 anos, isso é uma briguinha de namoro, vocês não podem interromper, você não pode trancar ela em casa, você não pode mandar ou desmandar nela, você não pode, claro, a gente não agredia, mas qualquer pai hoje em dia tem uma vontade de trazer numa questão, né? Eu não sei como que eu posso te dizer. Ô, Elton, mas assim, houve isso daí esse ano ainda, né? Foi feito até um boletim de ocorrência. Mas não é a hora, ela tá falando de uma pessoa que tem 14 anos, mas não é hora dos seus pais intervir nisso e acabar com esse namoro? Foi, mas foi solicitado. Você não vai mais vê-lo. Ela começou o tratamento psiquiátrico, ela começou com a medicação e trancada em casa. Ela pulava o muro. Ela entrou num processo nesses últimos meses que incontrolável, de pular o muro e diante disso, na frente, inclusive na casa do namorado dela, ela se prendeu lá por uns dias e não queria vir embora. E minha mãe e meu pai, eles não sabem lidar com a situação, então ligaram para a polícia própria. Novamente foi dito, a gente pode levá-la até a casa de vocês pais, só que a gente não pode forçar prender ela em casa. E assim foi. E então ela era carinhosa antes de conhecer essa pessoa. Depois que ela conheceu, ela virou outra pessoa. Ela não era mais a Evelyn que a gente conseguia ter um controle. Ela continuava amorosa, ela nunca demonstrou para a família mal nenhum. Ô Elton, a sua irmã, junto com o Henrique, foram presas agora por volta das 13 horas, sim, lá no Paraná. Você está tendo ciência disso também? Claro. Está vendo digital pop. E a situação é a seguinte: eles confessaram lá que mataram, esquartejaram uma jovem de 15 anos. Qual o posicionamento, você, como presidente da sua família, qual era o posicionamento de vocês? Era realmente que a Ellie fosse encontrada, que ela pagasse pelo que fez? Qual era o posicionamento de vocês? Totalmente. Eu peço desculpa, né, por essa questão de a família ter se reservado. Nós temos nossos advogados acompanhando toda essa questão judicialmente, porque foge das nossas mãos, para resguardar a família, porque hoje minha mãe sofre muito e meu pai. Nós temos um sofrimento muito grande por parte deles, porque Evelyn era tudo para eles, né? A mocinha que eles queriam encaminhar para o mundo, faltava encaminhar mais uma. Então eles sofrem muito com isso.
Mas isso é inadmissível. A partir do momento que é tirado uma vida, a gente não aceita isso. Do mesmo jeito que seria ao contrário, a gente sente a dor dessa mãe que perdeu Nicole, né? E Evelyn tem que pagar, seja qual for a lei, mas a Evelyn precisa pagar. Pra gente, ela não confessou nitidamente, ela somente, né, fez a última ligação dizendo que tinha feito algo e sumiu das redes, sumiu de tudo. Então a gente, a partir daí, não teve mais contato. Mas a sua pergunta respondendo é que pague, precisa ser pago em justiça. As investigações apontam que ela estava, junto com o Henrique, ela estava sendo ocultada, estava na casa da avó materna lá no Paraná. Ela foi abrigada por essa avó materna e... Do Henrique, né? Do Henrique. Isso, do Henrique. Temos família lá. Só explicando, gente, que é por parte da mãe do Henrique, não do seu João, tá? Para o pessoal não confundir. Essa pessoa que abrigou o Henrique e a Evelyn é a avó por parte da ex-mulher do seu João. Só para esclarecer as coisas, tá, gente? Depois de falar aqui, não quer dizer também que o seu João estava ajudando. Não é. Falou comigo ontem e está provado aqui que não teve nada a ver com o seu João, que muita gente deve pedir desculpa agora ao seu João nas redes sociais, que ficava acusando ele lá, que tem participação disso. E assim, muita gente também ficava acusando vocês que onde é que estão os familiares da Evelyn. Então acho que foi importante você ter entrado em contato conosco para a gente esclarecer qual era o posicionamento dos familiares da Evelyn. Está aqui você. E para finalizar, como é que estão os seus pais? Flagelados, destruídos, porque é a honra da família, né? Então, assim, hoje minha mãe, quando principalmente vê notícias da Nicole, minha mãe sente muito a dor da perda de um filho, e meu pai, ele é mais reservado, mais quieto, mas hoje a família não tem estrutura psicológica para lidar com isso. Então a ideia foi justamente todos, né, se retirar juntos, né, para tentar forças e pedir justiça, que seja feito sim justiça em nome, né, em nome de Nicole, que nosso coração dói diante de tudo isso. Bom, antes de finalizar essa entrevista, você deslocou tão longe para estar aqui, para falar com a gente, agradecer ele entrou em contato conosco, o Elton, e está aqui. Para finalizar, Elton, eu queria que você, se você pudesse, tá agora com a sua irmã, o que você diria para sua irmã? Por que você fez isso? Né? Porque não era essa pessoa que eu conhecia. Jamais a pessoa que eu conhecia não passa na minha cabeça de ter feito isso. Eu queria entender o que se passou na cabeça dela de participar disso. Gente, força para você, para sua família. E eu vou pedir novamente o que eu pedi ontem na entrevista com o seu João. Vou pedir novamente. Pessoal, vamos parar de só julgar os outros. Eu vi falar muitas coisas, primeiro da família do seu João, também da família da Evelyn. Tá aí o resultado, gente. Nenhum dos dois tem envolvimento com isso. As investigações continuam, mas tudo leva a crer, segundo a autoridade competente, quero parabenizar o doutor Gino, doutor Regino, que está o delegado aqui da cidade, doutor João também, os dois delegados da Polícia Civil da cidade estão envolvidos nessa ocorrência, e dizer que, veja, eles estão lá na cidade do Paraná, estão presos agora e estavam sendo acolhidos por a família da ex-esposa do seu João, que não tem nada a ver com ele mais. Onde eles estavam? Na casa da avó. Então, gente, eu sei que as pessoas também se compadecem, às vezes no calor da emoção, eu entendo às vezes a pessoa, tá? O julgamento, que eles estão no calor da emoção, tá aqui o Hélio chorando, o seu João tá chorando também, todo mundo tá nessa situação. Os pais, ele falou pra mim, por telefone, que os pais deles estão tomando medicamento, os pais do Hélio. Então, gente, vamos parar de julgar as pessoas. Todo mundo foi vítima dessa história, mas principalmente a Nicole. Inclusive isso que você falou, né? Hoje a pergunta que a gente via muito na rede social era por que os pais não estão em casa?
Porque a primeira coisa que eu fiz por segurança da minha família foi retirar meus pais de casa e a minha irmã. Porque a gente sabe que até chegar às questões, né, de encontrar o que for, o julgamento vem, né, as pessoas querem justiça com as próprias mãos, então foi por segurança da minha família. Mas é como ele disse, a gente não tem nada a ver com essa situação. Eu peço perdão por tudo. Então é isso, gente. Deixar claro novamente, a avó do João, não tá mais, a mãe do João já faleceu há 6 meses. Não tem nada a ver, que na outra live eu falei vó paterna. Não, gente, a avó do João, ela já faleceu há 6 meses. É a avó por parte da mãe do Henrique, que estava com o Henrique, com ela. E agora que a justiça seja feita. Obrigado, levar um abraço para os seus familiares. E a Digital Pop continua acompanhando esse caso que chocou a morte da Nicole. E novamente aqui os nossos pesares e a solidariedade para a família da Nicole, que estão nesse momento de dor. Falei com o irmão acabou de ser presa, com o irmão da Evelyn, aqui na Rádio Digital Pop, é mais ouvida. Nunca esqueça de nos escolas capacitados, mais capacitados escolhidos. O doutor acabou de chegar com a sua equipe, vindo do Paraná, fizeram um excelente trabalho aqui da nossa Polícia Civil do nosso município, e o doutor esteve conduzindo a equipe, doutor Regino, delegado aqui do nosso município, conduzindo a equipe que foi lá e prendeu os acusados do assassinato de Nicole. Doutor, primeiro parabéns por essa prisão, você e sua equipe fizeram um excelente trabalho, e a gente quer saber que de Hortolândia, como foi os passos? Eu sei que muitas coisas não podem ser reveladas, tá ainda sob investigação. A pergunta não quer calar, eles confessaram o crime? Boa noite, Zé, boa noite, ouvintes da Digital Pop. A gente está, primeiramente, queria parabenizar todos os policiais aqui civis de Hortolândia, os guardas civis municipais que ajudaram, principalmente o Canil, Polícia Civil do Paraná, que também foi muito importante para que em menos de uma semana, né, desde o cometimento aí do crime, a gente conseguiu chegar na materialidade e na autoria aí dos adolescentes infratores. Então, a gente já, quando cumpriu o mandado lá no Paraná, eles foram ouvidos lá com o Conselho Tutelar, pelo delegado lá da cidade, Cornélio Procópio, e aí eles confessaram a autoria aí com riqueza de detalhes. É importante entender, como eles chegaram até lá, que estão falando de menores, né? De 14 a 7 anos. Tiveram ajuda de alguém? Eles estavam na casa da avó, é isso? Materna? Isso, eles tiveram ajuda aí da avó materna deles, né? Do Henrique, né? Que veio buscar ele aqui, juntamente com a outra adolescente, e levou para o Paraná, na cidade de Cornélio Procópio, mas a investigação conseguiu chegar rápido, identificar, e representamos aí rapidamente pelo judiciário da Vara da Infância aqui de Hortolândia, e foi concedido a internação provisória deles aí, e o mandado de busca, e imediatamente aí, com o apoio da Polícia Civil do Paraná, conseguimos localizá-los e apreendê-los. Na sua experiência de conduzir muitos casos, inclusive aqui na cidade de Hortolândia, o senhor tem visto uma situação dessa? E o que o senhor percebeu deles? Eles estão normais, estão arrependidos? Zé, a gente trabalha prendendo diariamente aí pessoas do crime organizado, já presenciamos, já tivemos que investigar vários homicídios aí de facção criminosa. Assim, não me lembro de ter visto uma brutalidade tão grande com a vítima, e ainda mais cometida aí por 2 adolescentes. Então, na oitiva ali eles falam que estão arrependidos, né? Mas a gente acredita que foi uma coisa premeditada, né? Eles pensaram e atraíram a vítima para a residência, onde eles cometeram ali o ato infracional de feminicídio, e foi algo planejado. Doutor, a cidade de Hortolândia acompanhou passo a passo tudo que aconteceu pela Digital Pop. E muitas coisas que a gente via os nossos ouvintes internautas falar, que sempre dizia que teve uma terceira pessoa, a ajuda de alguém. É claro, estava com a avó materna lá no Paraná, mas eles lá no depoimento, eles mencionaram se aqui, no ato do assassinato brutal, eles tiveram ajuda de alguém? Não, Zé, eles negam que qualquer participação material ali no crime, falam que foi só eles 2 mesmo,
Mas a gente ainda tem um prazo aí para encerrar as investigações, ainda temos algumas diligências em andamento e se ao final a gente entender que teve um auxílio, mas a princípio nada concreto de ter alguém que auxiliou aqui no cometimento do crime. Para fugir, sim. Para fugir, a avó prestou auxílio e levou eles para o estado, porque sem 2 adolescentes, sem dinheiro, sem ter o que comer, sem ter para onde ir, tinha que ter a participação de um adulto. E aí a gente rapidamente identificou quem seria essa pessoa e conseguimos encontrá-los, eles na residência dela. Doutor, para finalizar, eu acho que tem várias perguntas, mas eu acredito que no decorrer também o caso está em andamento, né? Mas lá no Amanda, na Lagoa do Amanda, inclusive eu estava lá, entrevistei o senhor, lá estava um momento que foi encontrado o corpo da Nicole, não estava, estava uma parte do corpo da Nicole, né? Tem outras partes que não estava lá. Eles falaram alguma coisa onde foi parar a outra parte do corpo da Nicole? Que ela foi, para quem não sabe, ela foi esquartejada e tem só uma parte do corpo lá. Eles falaram que foram despejadas na Lagoa de Cima, né? Lá do Amanda. E aí a gente vai ter que acionar o corpo de bombeiros e prosseguir com as buscas para tentar localizar os membros que eles acabaram despejando lá. E o motivo que eles alegaram, a motivação do crime? Então, eles alegam que a vítima compareceu lá na residência do Henrique sem avisar e tinha ciúme, as 2 garotas já tinham uma rixa anterior e para se defender ela acabou esfaqueando a menina e aí para tentar depois esconder o corpo, eles tentaram mutilar o corpo e se desfazer, ocultar ali. A motivação que eles falam foi essa, mas a gente não acredita que seja isso, a gente acredita que foi algo premeditado pelos 2 e no final da investigação a gente vai agregar provas e elementos informativos aí para tentar concluir a investigação. Essa é a primeira entrevista do doutor aqui em Hortolândia, com o veículo de comunicação. Eu quero agradecer desde o começo e a confiança de toda a equipe e também dizer o seguinte, a população de Hortolândia, que Hortolândia hoje nós estamos vivendo um momento difícil com essa perda, né, dessa menina de 15 anos, mas espero que agora eles paguem pelo que fizeram, né, e mais uma vez parabéns, doutor Regino, por ter conduzido essa operação de uma forma responsável e, acima de tudo, ética, que é isso que pede a justiça brasileira. Obrigado, Zé. A gente está aqui para dar resposta para a sociedade, é o nosso trabalho, e a gente agradece também toda a cobertura aí do Zé e da rádio, que foram brilhantes, não teve sensacionalismo, não teve notícia fraudulenta, e você sabe que quando dá para a gente falar, a gente fala. E para não atrapalhar a investigação, tudo mais. E parabéns e conte com a gente aí o que a gente puder colaborar, tá bom? Obrigado. Chitaupop é compromisso com a verdade e com responsabilidade. Parabéns à equipe. Obrigado, é isso aí. Eles estão aqui no DP e os próximos passos deles, né? Vão seguir daqui para Sumaré? Eles vão para a Fundação Casa agora, tá? Já estão com a internação provisória concedida aí pela Vara da Infância e aí vão ficar à disposição da Justiça assim que a gente concluir toda a investigação. Nunca esqueça, Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Digital Pop é informação, é com credibilidade, é sempre exclusividade aqui para Hortolândia e região. Valeu, gente. Mas ela vive só na minha casa, vive na minha casa 24 horas. Quando meu pai... Justiça! Misericórdia, Pai! Oh, Deus! As suas voltas aqui! Todo mundo de casa! Nenhuma mãe merece essa dor! Nenhuma mãe! E polícia, o filho morreu! Vai, não vai! Nossa família vai lutar até o fim! Tirar a minha menina!
Foi um pedacinho de amor. Ai, que trouxe pra mim é a mais bonita, a joia perfeita. Te amo, só te amo, te amo, te amo, só te amo. A justiça vai ser feita. A justiça vai ser feita. Tem muito pai de família, tem muitos pais de Você tinha planejado que ela passasse as férias com você? Como é que foi? Exatamente, eu implorei pra ela, né? Ela, por conta do relacionamento, né? Muito novinha, ainda inexperiente, né? Com relacionamento, ela tava bem empolgada, bem envolvida com esse menino, né? Que eu também não conhecia, ela não se abria comigo, né? Infelizmente. E eu implorei diversas vezes para que ela passasse as férias comigo. Inclusive a gente tinha marcado certinho, mas ela deu prioridade, né? Para esse envolvimento. Foi na hora que foi onde ela acabou entrando numa cilada, né? Que o menino tava na maldade com ela, então o mal existe. O mal existe, ela foi, infelizmente, ela teve a sua vida ceifada por um menino mal intencionado, um menino que tinha uma maldade dentro do coração dele junto com uma outra menina. Inclusive, eu fiquei sabendo, né, que tem algumas pessoas que conseguiram identificar que esse menino ainda tá movimentando a conta do TikTok dele. E tem muito conteúdo de serial killer lá. Gente, essa IA, essa inteligência artificial, esses novos jogos que os jovens estão interagindo, é coisa ruim. Gente, vamos tomar cuidado, pais e família, servam de alerta pra vocês. Vinícius, você que reconheceu o corpo, é uma imagem que você não vai esquecer. A imagem é horrível. Eu não consigo detalhar aqui porque é muito forte o que eu vi no ML, eu fui a Chinás, eu vi, o delegado me mostrou as fotos também, eu estive lá no necrotério, foi horrível, é horrível. Foi covardia, foi uma brutalidade sem fim, tô arrasado. O garoto que matou a família em Itaperuna jogava um jogo com a sua namorada virtual. Você sabe que jogo é esse? Você deixaria o seu filho jogar um jogo que mistura incesto, canibalismo, rituais e assassinato? De acordo com as investigações, esse era o tipo de conteúdo que foi referência direta no assassinato da família do garoto de 14 anos. O nome do jogo? The Coffin of Andy and Lely. Na tradução literal, O Caixão de Andy e Lely. Um jogo visual, com estética infantil, mas carregado de mensagens doentias. Dois irmãos abandonados que se apaixonam entre si, cometem crimes absurdos e mergulham em uma relação de dependência emocional, violência e destruição. O jogador acompanha tudo, toma decisões, lê diálogos pesados, vive o drama psicológico dos personagens. Pior, muitos adolescentes passam a se identificar com essa narrativa. E é aí que mora o perigo, quando o jogo deixa de ser só jogo. No caso de Itaperuna, o menino e a namorada se chamavam pelos nomes dos personagens. Eles repetiam frases do jogo e planejavam uma história semelhante: matar quem os impedia de viver esse amor proibido. É claro que o problema não está só no jogo. E nem que todos os jogos online sejam prejudiciais para a infância. Mas que vazio esse e outros jogos estão preenchendo em nossos filhos? Jovens fragilizados e sem supervisão mergulham
em um universo como esse procurando um lugar. Mas o que encontram é sofrimento romantizado e violência tratada como afeto. Você que é pai ou mãe, conhece de verdade o seu filho? Pais, não subestimem o mundo digital. Saibam o que os seus filhos estão jogando, assistindo e consumindo. O perigo não está só nas armas, nos golpes, no aliciamento, está nas ideias, nas referências, nos discursos que vão moldando a mente dessas crianças e adolescentes em silêncio. Compartilhe esse vídeo com outros pais e educadores.